Excuse me. Sir? Resident Evil 4 tem uma técnica visual que foi replicada no remake, te deixa completamente tenso e você nem percebeu. Uma maneira de desenhar roupas caras para te assustar, e você também pode usar essa técnica nos seus projetos para apavorar o seu público, além de fazer outras coisas que você não sabia. Oi, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Toupeira Desenhista. E o protagonista do melhor jogo da franquia é o nosso amado Leon. E mesmo no jogo que tem cara de horror cósmico, Invocação do Mal e Missão Impossível, ele tem essa carinha de membro de boy band e uma jaqueta tão fashion que contrasta com um cinto tático onde ele porta a quadrada. No início da história, o Leon é capturado e um zumbi do jogo, um ganado, se apossa dela e o jogo nos faz jogar só de camiseta apertada. E podem dizer que é para economizar verba pro tempo de tela da jaqueta ou para mostrar o shape do Leon, mas na minha interpretação sobre essa arte é de que talvez não seja só por isso. Na minha opinião, essa jaqueta representa a transição da vida como um agente de segurança altamente treinado na cidade para outra onde o perigo é constante, agora quase sendo furado no meio pelo verdugo numa cidade espanhola esquecida por Deus. Leon pode ser foda, o estereótipo do herói invencível, engraçado ou depressivo como no remake, mas uma coisa é ser um cara traumatizado na cidade, perto dos seus remédios, da sua terapeuta. Outra coisa é ser enviado para salvar a filha do presidente sem tanto conhecimento prévio detalhado das ameaças biológicas da cidade e sem expectativa de sucesso. A jaqueta dele é daquelas com plumagem, um tecido bem grosso, e posso estar indo longe demais já, mas esse apelo visual do Leon parecer maior com ela e menor sem, pode trazer uma sensação de que essa vida que ele tinha na cidade era mais tranquila porque ele era maior perante os problemas da cidade, mas ele ainda é um cara forte. E aproveitar tempo de tela de um estilo do personagem não serve só para jogo não. Nos quadrinhos, o traje do Invencível, a jaqueta do Trunks e o traje preto do Homem-Aranha são ótimos exemplos disso. Eu sei que o mundo de hoje é mais globalizado, mas o remake continua sendo obra da Capcom, empresa japonesa, e japoneses adoram personagens com pele perfeita, cabelo esvoaçante e rosto angelical ou perfeito. E com as artes conceituais de Resident Evil não é diferente. Desde os primeiros esboços a gente enxerga isso, enxerga também uma jaca maior e redonda, que remete a um anime, e um anime emo, típico dos anos 2000. R4 é um jogo que lembra muito Death Note, Ergo Proxy, Nana. Se vocês quiserem eu trago um vídeo só sobre essa estética emo Y2K presente em jogos também. Mas enfim, quando a gente traça o jogo, a gente tá quase desenhando um anime dessa época. No jogo clássico, até o Luiz Serra e o Bitores, que parece o Nando Moura, ficam prontinhos para inserir no anime ali e continuar a obra. Aliás, que saudade do Luiz, hein? Seria incrível se fizessem um anime dele. O jogo clássico, ele dá de cara com a Ada antes da Ashley, e isso faz uma pequena diferença na narrativa. No clássico, já de cara, aparece essa mercenária maluca botando a quadrada na nossa cara, do nada, durante nossa missão, e ela tá no seu clássico vestido vermelho longo. Moda cara aplicada em personagens femininas ou até em afeminadas tem ainda mais maneiras de funcionar. Tipo, como caralhos essa mulher tem tempo de atuar como uma possível agente dupla altamente perigosa em situações de risco enquanto cuida da própria beleza e se mantém trajada nesse vestido. Eu sei que todo mundo aqui deve estar careca de ouvir sobre psicologia das cores, onde o verde transmite calma e natureza, mas sim, isso é verdade. O verde está presente nas plantas, o amarelo está no amanhecer e no desabrochar de algumas flores, e também é a cor mais clara do círculo cromático, por isso sentimos alegria ao vê-lo, e com o vermelho não é diferente. Lembra do que eu falei? Que o vestido é vermelho? Pois é. Essa é a cor do nosso sangue, nossos olhos quando estamos com raiva. O vermelho no vestido da Ada não só ajuda a destacar os detalhes em dourado, como transmite a periculosidade dela.
tanto com armas quanto pela sedução, e ela é uma paixão antiga do Leon que reaparece para ele também como uma entidade sedutora, apaixonante para muitos aí, mas agora perigosa o suficiente para acabar com os nossos planos ou até nossa vida ali mesmo. Claro, se não fosse pela esperteza do Leon no combate corpo a corpo. Vai, faca! Pronto. Aí ele é ligeiro, eu tava testando com ele, do jeito que o cara fez com ele, entendendo? E ele se salvou da peixeirada. Ó, faca! Entendendo? Então esse rapaz, ele é ligeiro mesmo. Mas o vestido do jogo novo até tem um ponto interessante, né? Que é o de fazer mais sentido em combate. É taticamente melhor, mesmo que isso quebre um pouco do mistério do vestido antigo. E a filha do presidente não podia faltar nessa lista, né? Aqui é esperado que a personagem use roupa cara, claro, e até o fim dos anos 2000 ainda havia aquela moda dos ricos, os playboys, usarem roupas folgadas, como um terno folgado e no caso dela um cachecol folgado. Mas no remake a roupa faz bem mais sentido, porque na época em que se passa o jogo essa moda já tinha acabado há 4 anos. Por isso ela usa uma roupa que eu acho bem mais bonita e é muito elegante. Um terno feminino laranja. O laranja que é uma representação de otimismo, comunicação e vitalidade. O que pra mim é exatamente a sensação que ela passa no remake. No mínimo, eu acho que eu tô dormindo, porque você é um sonho. So honey now, tu é doida. Kiss me to her loving arms. Essa é pedrada, viu, boy? Ela tem uma bandana vermelha no pescoço também, como se acentuasse a sua vulnerabilidade. Mesmo combinando com o laranja da blusa, é um contraste entre o otimismo da mesma, como se o jogo dissesse, tome cuidado com ela é um ponto muito frágil de forte otimismo. Cara, minha voz tá muito rouca hoje, esse frio tá foda. Sua roupa no geral faz bem mais sentido pra época e pro status social que ela tem. Realmente dá a entender que ela foi raptada de uma limousine ou de um hotel chique por um espião controlado pelo Sadler, que de alguma forma o fez, sem ao menos chamar a atenção da escolta presidencial. E a Ashley é um dos exemplos de como você pode criar um suspense apavorante nos seus projetos, sem a necessidade de serem as vestes de uma donzela em perigo ou um vilão. Como? Ora, seja você um escritor, um desenhista ou até um produtor de conteúdo, sim, o JJ é quem mais se aproxima disso. É necessário entender que ela é totalmente o oposto do Sadler. Nosso grande vilão que vem de curso de pastor e escorpião ungido, mais falso que as pegadinhas do Charles com o Tiringa, também tem uma roupa interessante. Bora, vá na frente. Vá na frente que ela acompanha. Olha. Qual é a situação? Bora, vai na frente. Tá acontecendo? Bora na frente que eu vou atrás. Eu garanto a você como eu vou, mas você agora pra eu ir na frente, eu vou uma porra. Cara, eu odeio narcisistas, mas que vilão swag da porra. Antes de tudo, é necessário entender que existem personagens que se vestem bem porque querem. Eu quero, eu posso. E os que também querem e podem, só que eles não se importam com os meios pelos quais se vestiram assim. De forma maquiavélica, eles se importam apenas com os fins, o seu propósito final. A função que eles acreditam exercer na sociedade tem de ter uma roupa adequada, e para isso eles roubam ou se apropriam de roupas ou do estilo de roupas alheio, porque antes de tudo eles já se apropriaram a ideia desse papel. É isso que acontece com Sadler. A roupa cara dele imita a batina de um papa, com uma longa túnica. Tirando a cabeça, toda a silhueta dele é triangular, passando a imagem de uma figura de base forte, e isso é tão adjacente que dá pra desenhar um boneco inteiro dele usando só formas triangulares, cara. Ele se apropria da estética de vestimenta de um líder religioso supremo, porque ele se sente soberano a tudo e a todos, como líder do culto Los Iluminados. E politicamente falando, ele de fato já estava com potencial assustador para impor a soberania do culto a outras cidades. E ele nem precisou ser recusado numa escola de artes, se é que me entende.
Osmond Sadler é um cara manipulador e perigoso, e quase todo design usado para representar algo perigoso tem formas pontudas, e os designs que representam algo que, em tese, seria mais amigável para nós, têm formas arredondadas, como o Bob de Monstros vs Aliens. Posso não ter um cérebro, senhores, mas eu tenho uma ideia. Sim, o Sadler também tem uma jaca grande e redonda, que parece ter saído de um anime sombrio. Mas isso reforça meu ponto, porque é comum misturar triângulos e círculos para criar mais mistério, misturar uma forma maligna com uma benigna, uma ambiguidade visual. No caso do Sadler, fica quase perfeito, pois ele todo parece perigoso, menos sua cabeça, suas ideias. Ela pode parecer perigosa para alguns, mas libertadora para outros. Sobre o Salazar, o jogo fica até mais leve quando você percebe que ele talvez seja mais vítima do que opressor, pois ele foi um dos líderes políticos infectados e manipulados por Sadler, com uma plaga dominante. Nosso 8º conde e último herdeiro de Valdelobos era um jovem normal e isolado de 20 anos, igual você que tá vendo esse vídeo. Seu corpo se deformou e encolheu depois de ser infectado com a mais nova do Zé Gotinha. Ele é outro caso de vilão que usa roupa cara, mas é um caso único. São as vestes de um personagem cujo motivo é diferente de todos os que eu citei até agora, e nesse caso é mais importante a atenção aos detalhes. Repare no chapéu, por exemplo. O mesmo chapéu que inclusive foi retirado no remake e retirado junto da sua personalidade brincalhona, infantilizada. No clássico, o chapéu era reflexo dessa personalidade. Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. Esse chapéu de membro da Marinha Espanhola da época renascentista ajuda a trazer uma silhueta de criança, trazendo a mensagem visual de que a infecção pela plaga não regrediu só seu desenvolvimento físico, como também o seu mental. Sua mente é doente, atrofiada e sociopata, como um aventureiro mórbido do navio da loucura num mar de sangue. Ramon Salazar usa roupas do século XVI porque está preso ao passado, à história de sua família. Por isso é importante a atenção aos detalhes, porque aqui ele não está se apropriando de nada. Não é aquele cara da cidade que gosta de se vestir bem, muito menos é um personagem sedutor que esconde mistério debaixo da saia. Ele é um saudosista, um maluco, um coringa. As roupas são quem ele é, não quem ele quer ser. Cada detalhe da roupa veio da cabeça dele. O perfeccionismo aqui é via de regra. Ai de você, se mesmo em rabiscos simples, como aqueles usados para acelerar o desenvolvimento de HQs, você não detalhe nem que seja um pouco mais a roupa dele. Isso seria algo que poderia gerar explosões inesperadas. How dare you! No more games! Kill him! E falando em HQs, eu tô com uma ideia de trazer aqui aquela nova HQ do Ben 10 Absoluto e como eu melhoraria o traço dela. O que acham? Enfim, Salazar é o personagem que se importaria muito com o corte na roupa. E falando em corte na roupa, sabia que a Inside... Tô brincando, não sou patrocinado ainda. Sobre corte na roupa, agora que você entendeu como são os diferentes conceitos de vestimenta, você vai entender como criar uma atmosfera terrível com seu personagem bem vestido dentro de uma história. Para isso, precisamos falar sobre suspense. É um ponto que também depende do roteiro, eu sei. Mas visualmente falando, imagine você como um chefe de departamento importante do FBI. Como o chefe da Grace em Resident Evil 9. Você sobrevoa no seu helicóptero por uma cidade brasileira onde houve um incidente semelhante ao de Raccoon City. Há pessoas correndo por todo o lado, explosões espontâneas, e você suspeita que é coisa da Umbrella de novo. Seu piloto insiste em descer, ele quer ajudar as pessoas,
Você diz, ainda não, é muito perigoso. Mas seu piloto não obedece e você começa a discutir com ele. A câmera foca no brasão do FBI cravado no seu terno caro enquanto você dá ordens, ordenando que ele suba imediatamente. Um tentáculo horrendo agarra na base do seu helicóptero. Você joga uma faca nele, mas ele continua agarrado, puxando vocês para baixo, para um buraco imenso e escuro no meio de uma rua. Sua força é tanta que o helicóptero pifa, vocês são puxados. Você cai no chão do buraco, de cara no chão. Olha para cima e vê uma criatura horrenda, imensa, comendo o helicóptero com o piloto dentro. Então você percebe que aqui as suas roupas caras não valem de nada. Só servem para serem roubadas ou vendidas por seres de índole ruim ou desconhecida. Não importa quem você é, o quão cara é a sua roupa. Aqui o mal está sempre à espreita. E a sua roupa é a coisa mais banal que ele pode levar de você. Nesse vídeo a gente aprendeu o seguinte: o tempo de tela da roupa cara de um personagem ajuda na narrativa, mesmo em HQs. A cor dessa roupa tem um peso psicológico. Roupa chique reforça a vaidade feminina, o poder e o mistério. Trajes formais e moda de playboy mudam com o tempo. Retratá-los da maneira como são em cada época ensina história. Alguns personagens, especialmente vilões ou anti-heróis, usam roupas autoapropriadas. Eles assumem um papel. Outros são simplesmente excêntricos. Jack Sparrow é um exemplo legal disso. As roupas mudam a silhueta do personagem, por consequência podem amenizar ou acentuar o peso psicológico que você deseja para ele, como no caso da Mãe Miranda. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha! Vai tomar no cu, sua maluca! Por fim, roupas caras, principalmente em autoridades, prestes a serem engolidas por algo físico ou pelo medo, reforçam a narrativa de um mundo caótico, onde os valores humanos de status e poder são subvertidos, trazendo mais terror e suspense para a obra. Vamos ver que personagem eu consigo criar com base em algumas dessas lições? Imagine o Dexter, de Laboratório de Dexter, da Cartoon Network. Esse é do meu tempo. Vamos imaginar que ele cresceu e sua vida tomou um rumo muito diferente. Antes um garoto prodígio, genial em biologia, física, matemática, robótica e etc. Agora se vê obrigado a trabalhar para os Estados Unidos como físico de ciência nuclear em meio a uma Segunda Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Sem perceber, Dexter começa a entender que seu trabalho é armar seu país para um extermínio em massa cruel. E então começa a adotar uma postura preocupada, semelhante à do físico nuclear Robert Oppenheimer. Ele abandona sua clássica bata branca de laboratório para adotar um terno cinza que reflete seu vazio crescente. Dexter, antes um garotinho ruivo, pequeno, compacto e paranoico, agora é um adulto sério, de silhueta larga e quadrada, muito também por conta do seu terno, largo como do físico norte-americano. Ele é como uma parede à prova de emoções. A primeira lição que eu usei no desenho é a da cor da roupa. O terno dele é cinza, não marrom. O cinza representa sabedoria e neutralidade, o que traz uma sensação de vazio, porque Dexter manteve suas luvas roxas, mas ela contrasta com o cinza do terno. É como se ele fosse um mago da morte depressivo, que sabe o que seu trabalho pode trazer, mas que ainda assim não para de trabalhar, porque o roxo é uma cor muito mística, traz uma sensação de poder e nas mãos do personagem transmite o poder que ele carrega nelas. Seu terno, como mencionei, é largo, assim como eram os trajes formais da época do pai da bomba atômica. Essa é a lição que eu expliquei sobre as roupas também ensinarem história. Nosso Dexterheimer é um personagem que se apropriou de um estilo ou é simplesmente um cara excêntrico? Você consegue adivinhar? Se você respondeu cara excêntrico, você acertou.
Ele usa um terno largo de físico antigo da morte porque ele se sente assim. Mesmo que não conheça o Oppenheimer, ele carrega hoje a mesma culpa, desafios e dúvidas. E lembra da diferença de um molequinho compacto para um adulto ombrudo? Pois é, essa é a última lição usada, a da silhueta. O terno largo acentua a silhueta larga, reforçando a imagem de alguém maior, uma parede de emoções. Um cara frio, nada disposto a desabafar sobre a perseguição que ele sofre por conta de gente que acha que ele é comunista e a culpa que ele carrega por ser quem ele é, pelo menos não até a nova Guerra Fria acabar. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma a desenhar e criar suas próprias histórias e personagens. Se você gosta de desenho ou ficou curioso com meu conteúdo, espero que meu canal seja útil para você. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.